Boku no Hero recentemente acabou e tá dando o que falar. O final é realmente tão ruim assim? Eu quero discutir sobre isso nesse vídeo. Eu sou o Rick e bora falar sobre o polêmico epílogo de Boku no Hero. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre o arco final porque o foco vai ser o epílogo, ou seja, a parte que foca nas conclusões dos eventos do arco final. Mas para resumir o que eu acho, eu tenho um sentimento bem misto com essa guerra que rolou. O Horikoshi já disse que está tendo vários problemas e você percebe que desde o fim do arco da Guerra da Liberação Paranormal que o mangá tem ficado rushado. Por isso eu até me surpreendi que teria um epílogo, tá ligado? Eu particularmente gosto dessa ideia porque Boku no Hero não podia acabar só na derrota do Shigaraki. Afinal, tem mais coisas a se resolver. E eu fiquei feliz que nesse momento final, ao menos houve um tempo para concluir esses temas da obra. Só que, mesmo assim, não tem como negar, né? O epílogo também foi bem apressado. O Endeavor pra mim é o melhor personagem desse anime. O desenvolvimento e redenção dele são o que mais sustentou aquela quinta temporada que foi muito mal adaptada. E eu fico feliz que ele teve um final tão agridoce. Resumindo o que rolou, após a derrota do Dabi, ele fica num estado que mesmo vivo, não tem muito o que fazer. O tempo dele tá contado e a gente vê que o Endeavor tenta nesse final ter uma aproximação com o filho. Pode parecer estranho falar isso, mas eu fico feliz que o Dabi realmente morra, porque eu não vejo como ele poderia ter uma redenção depois de tudo que fez. Mas ter esse resquício final do Endeavor tentando ao máximo compensar as merdas que ele fez, só demonstra como ele mudou em comparação com o início do mangá. A gente sabe que o Dabi morreu depois e não pôde ter uma conclusão feliz, e justamente por isso é interessante. Dá um peso para as ações do Endeavor muito realista. Não importa se ele se arrependeu e está tentando mudar. O que já foi feito não pode ser mudado tão facilmente. Tanto que um dos filhos dele, no final, não consegue perdoar o pai. E é perfeitamente entendível. Por mais que o Endeavor tenha esse arco de redenção, no final, ele não pode apagar suas ações do passado. E isso se reflete que nem todo mundo está disposto a aceitar a mudança dele. Mesmo assim, ele segue em frente, porque ainda tem pessoas dispostas a aceitar ele, mesmo depois de tudo que ele fez. E o Todoroki é o grande exemplo disso. A Uraraka também tem um bom final. Eu sou um dos críticos das personagens femininas do Horikoshi. Eu acho que a maioria delas é muito sem graça e as poucas legais são muito pouco usadas. Só que pelo menos no arco final ele conseguiu dar um grande papel para Ochako. E eu achei que esse epílogo concluiu muito bem a personagem dela. Porque tem toda aquela treta com a Toga onde ela consegue entender a raiz do problema, mas não resolver. O que faz com que mesmo após os eventos do arco final, ela ainda se sinta infeliz. Tipo, no final o autor dá um peso muito maior e com muito mais contexto pro final dela do que pros outros personagens como Mirio, Todoroki e Bakugou, que com todo respeito tiveram muito mais momentos que ela. E aí tá uma coisa que eu gostei bastante nesse final, que é mostrar como os heróis depois da guerra passaram a agir e trabalhar na sociedade. A Uraraka se tornou muito mais do que a heroína que derrotou a Toga. Ela criou um projeto para resolver problemas envolvendo individualidades, como os que a Toga tinha. Ela tá tratando a causa dos problemas, tá ligado? Isso é uma questão que o mangá inclusive devia ter trabalhado muito mais há muito mais tempo. O Horikoshi tenta enfiar algumas questões envolvendo preconceito e aceitação de individualidade nesse epílogo e no arco final, mas pra mim isso devia ter sido feito há muito tempo na obra, em vez de gastar um arco inteiro pra mostrar a turma 2B, tá ligado? Tipo, mano, foda-se a turma 2D. Enfim, agora eu vou falar do que todo mundo tá falando de verdade. Bora falar do Deku e da conclusão dele. Houve um descontentamento geral em cima da conclusão dele, com o lance dele perder os poderes e virar professor. Sobre os poderes é algo que eu entendo quem queria ver ele agindo com o One for All, mas todo o arco final de Boku no Hero gira em torno do fim desse ciclo do One for All e All for One. Então, só por temática, já era meio óbvio que o Deku ia por fim nesse ciclo, sacrificando o One for All. Eu acho isso interessante e é pelo menos uma consequência forte da batalha final, porque a gente viu temporadas e temporadas que ficavam gritando que se o Deku usasse o One for All demais, ele ia se fuder. E isso nunca aconteceu. Ele nunca teve uma consequência de fato. E eu acho que perder os poderes depois de tudo e da forma desgastante que ele usou o poder é o mínimo. Agora, sobre a situação de herói, o pessoal implicou muito com a frase onde ele diz que nós nos tornamos os maiores heróis, e não que ele se tornou o maior herói, como no começo da história. E olha só, eu entendo essa crítica, se ela fosse feita há uns 4 arcos atrás. Porque o Horikoshi já reescreveu essa frase inicial
há muito tempo, e só se surpreendeu com o Deku dizendo ela agora quem não viu a sexta temporada. Depois do All Might se aposentar, Boku no Hero faz questão de mostrar como o Endeavor não consegue ser uma figura semelhante ao All Might em presença. Isso porque o All Might se tornou o símbolo da paz e uma figura onde a sociedade acabou ficando dependente. O problema é, quando essa figura some, o que acontece? Aí a gente vai pro arco da Primeira Guerra, que é o grande arco de transição de Boku no Hero, onde os vilões basicamente vencem, e aí a gente vai pro arco do Deku Vigilante, onde a gente vê o estado da sociedade e a descrença nos heróis, justamente por não ter mais uma figura perfeita, idealizada como o All Might. A sociedade passou a se agarrar num herói e se tornar omissa, tanto que a própria imagem do All Might começa a se sujar a partir do momento que todo mundo percebe que esse cara que todos dependiam se foi. Todos entram em desespero. E daí o Horikoshi, depois de criar todo esse contexto enorme, reescreve a frase inicial do Deku no fim do arco, onde ele diz que é a história de como ele se tornou o maior herói de todos e de como todos nós nos tornamos os maiores heróis. O lance é, o Deku é sim o grande protagonista para a salvação do mundo. A gente vê um telão com uma multidão torcendo para ele vencer. A questão é que o mangá deixa de tratá-lo como o rosto dessa salvação, porque se o Deku se torna o símbolo da paz da mesma forma que o All Might, quando ele sumisse, a sociedade continuaria dependente dele. Por isso que quando aparece a estátua do Midoriya, ela tá com outras por trás, porque mostra como todos os heróis se tornaram a cara da revolução. Isso não é tirar o mérito do Deku pelas suas ações, a gente vê mais de uma vez ele sendo reconhecido e tratado como um grande herói. Isso não é aquela comoção do All Might, justamente para retratar que essa revolução não tem uma cara estampada como seu dono, e sim foi um movimento muito maior. A influência do Deku é diferente da do All Might e muito menos prejudicial, tanto que o mangá no final demonstra isso, onde a gente vê um menino em uma situação muito parecida com a do Shigaraki, só que sendo tratado de forma diferente. Isso porque enquanto no passado o Shigaraki foi ignorado pela omissão das pessoas por causa da dependência dos heróis, no final a influência do Deku faz com que a sociedade por si só seja mais heróica. Ele literalmente mudou a forma da sociedade pensar. Tipo, tem algo mais foda que isso? Sim, eu sei que tem, mas o lance é que é maneiro e condizente com a obra. Agora, o lance dele virar professor, isso eu não curto tanto não. Não pelo fato dele virar professor, mas o mangá deixa tudo muito por cima. A gente não sabe os acontecimentos que levaram a isso e nem sobre o status real do Deku na sociedade. Ele deixa alguns comentários do Deku sobre solidão, mas é tudo muito por cima. O Deku, que é um personagem que sempre teve seus pensamentos e ideias sendo expostos no mangá, termina com uma linha de diálogos rasos que não deixa muito claro o que o autor queria fazer com aquilo. Eu adoraria um arco pessoal onde mostra algumas insatisfações do Deku, mas botar isso em umas 4 ou 5 linhas de diálogo no final só serve pra confundir a galera. O relacionamento dele com a Araraka também não tem um fim explícito, é um porre. Eu genuinamente preferia que o mangá confirmasse que eles não estão juntos do que esse nada, visto que o epílogo mesmo tem um grande momento entre os dois juntos. Eu não sou daqueles que liga muito pra ship em shonen, e esse não é diferente, mas eu entendo o pessoal cobrar e ficar irritado com isso, porque o mangá fica flertando esse relacionamento do início ao fim, e no final ele não dá um ponto final. Pelo menos a cena deles dando a armadura pra ele tem uma ideia legal, é a demonstração mais clara possível de como as ações do Deku inspiraram todo o ciclo em volta dele. Mas isso é outro fator que eu gostaria de ver mais, além de 2, 3 páginas no final do mangá resumindo isso. O fim do Midoriya é estranho no mínimo. Eu gosto do personagem, eu sei que tem um pessoal que odeia ele com todas as forças, mas eu admito que essa personalidade dele foi um diferencial que me agradou desde o início da obra. E o contraste das ações heróicas dele no início, fazendo um paralelo em como ele mudou a sociedade, foi o ponto principal e que mais me agradou em cima do personagem. Agora, sobre o final de Boku no Hero, eu achei legal. Sinceramente, eu acho que esse ódio absurdo pela massa é só mais do mesmo. Quando Bleach acabou, o pessoal falou que era o pior final de todos. Quando Naruto acabou, falaram que era o pior final de todos. Quando Kimetsu acabou, falaram que era o pior final de todos. E agora com Boku no Hero, pra mim tá sendo mais do mesmo. Não que o final seja perfeito, mas eu vi gente discutindo seriamente que ele não fazia sentido com a obra e que estragava todo o legado de Boku no Hero, quando tá longe de ser isso. Sério, eu tenho mais problemas com os últimos arcos do mangá do que com o epílogo. O arco final, como eu disse, é muito 8 ou 80, e a parte da história do Aoyama eu acho uma bosta. Então, quando eu li o final e vi que era decente, eu fiquei surpreendido porque eu tava esperando o pior.
Eu não sou o maior fã de Boku no Hero, mas é uma obra importante pra mim. Eu vejo desde que só existia a primeira temporada, então tem um apegozinho no meu coração, e eu termino o mangá satisfeito. Muitas ressalvas, o final obviamente podia ser muito melhor, mas perto de finais como os de Fairy Tail e Kimetsu, eu acho o de Boku no Hero de boa. Enfim, tu curte Boku no Hero? O que tu achou do final? Me diz aí nos comentários porque eu tô curioso com o que vocês vão achar depois de tudo que eu falei no vídeo. Eu sou o Rick, deixa uma curtida e hype o vídeo aí pra me ajudar. E é isso aí. Tenham um bom giorno.